Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, né, que é muito importante, e que mostra, né, ilustra a realidade do problema que a gente expôs anteriormente, que é a carta do Ayatollah Khamenei aos estudantes universitários dos Estados Unidos. Eu vou ler para vocês aqui, imagino que alguns de vocês tenham lido, mas parece muito importante. Ele diz o seguinte: em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, escrevo esta carta para jovens cuja consciência desperta os moveu a defender as mulheres e crianças oprimidas de Gaza. Queridos jovens estudantes dos Estados Unidos da América, esta é a nossa mensagem de apoio e solidariedade a vocês. Vocês que estão agora do lado certo da história, cujas páginas passam diante de nós. Hoje vocês formam parte da frente de resistência, sob a pressão brutal do seu próprio governo, que apoia abertamente o regime sionista usurpador e impiedoso. Vocês deram início a uma honrada luta. Em um lugar longínquo, a grande frente de resistência luta há muitos anos com a mesma compreensão e os mesmos sentimentos que vocês têm hoje. O objetivo dessa luta é deter a flagrante injustiça que há anos vem sendo perpetrada contra o povo da Palestina por uma rede terrorista impiedosa chamada sionismo, que, após se apoderar do país, submeteu esse povo às mais extremas pressões e torturas. O atual genocídio do regime de apartheid sionista é a continuação da sua conduta cruel nas décadas passadas. A Palestina é um território soberano, com um povo formado de muçulmanos, cristãos e judeus e dotado de uma longa história. Ajudados pelo governo da Inglaterra, os capitalistas da rede sionista introduziram milhares de terroristas nesse território após a Guerra Mundial. Eles atacaram suas cidades e vilarejos, mataram milhares de pessoas ou as expulsaram para os países vizinhos. Tomaram suas casas, mercados e plantações, e no território usurpado da Palestina instauraram um Estado chamado Israel. Depois da ajuda inicial da Inglaterra, o maior patrocinador desse regime usurpador tem sido o governo dos Estados Unidos da América, que continuou a lhes fornecer apoio político, econômico e armamentista de maneira ininterrupta, com uma imprudência imperdoável, e até mesmo lhes abriu o caminho para a produção de armas nucleares, ajudando nesse processo. Desde o primeiro dia, o regime sionista praticou a política do punho de ferro contra o povo indefeso da Palestina e, ignorando todos os valores de consciência, humanidade e religião, vem aumentando dia a dia a inclemência, os assassinatos e a repressão. O governo dos Estados Unidos e seus associados nem sequer franziram a testa diante desse terrorismo de Estado e dessa contínua iniquidade. E mesmo agora, diante do espantoso crime sendo cometido em Gaza, há mais hipocrisia do que realidade em algumas declarações do governo dos Estados Unidos. A frente de resistência emergiu das entranhas dessa atmosfera sombria e desesperadora, e a Constituição da República Islâmica do Irã a ampliou e lhe deu capacidades. Os líderes do sionismo internacional, dos quais a maioria das empresas de comunicação dos Estados Unidos e da Europa são de sua propriedade, ou estão sob a influência do seu dinheiro e subornos, retratam essa valente e humana resistência como terrorismo. Acaso é terrorista um povo que, em uma terra que lhe pertence, se defende contra os ocupantes sionistas criminosos? Pode-se considerar auxílio ao terrorismo ajudar por humanidade esse povo, fortalecendo seus braços? Os líderes da violenta dominação mundial não têm piedade sequer pelos conceitos mais fundamentais. Fingem que o regime impiedoso e terrorista de Israel está se defendendo e chamam de terrorista a resistência palestina,
que defende sua liberdade, sua segurança e seu direito à autodeterminação. Quero assegurar-lhes que hoje a situação está mudando. Outro destino aguarda essa sensível região da Ásia Ocidental. Muitas consciências despertaram em todo o mundo e a verdade está se tornando evidente. A frente de resistência, por sua vez, se fortaleceu e se fortalecerá ainda mais. As páginas da história passam diante de nós. Além de vocês, estudantes de dezenas de universidades nos Estados Unidos, também se levantaram as universidades e as pessoas de outros países. Que os professores universitários estejam lhe oferecendo solidariedade e apoio é um acontecimento transcendente e importante, que pode ser, até certo ponto, tranquilizador diante da dureza da ação policial do governo e das pressões que estão sendo exercidas sobre vocês. Eu também me solidarizo com vocês, os jovens, e louvo a sua firmeza. A lição que o Alcorão nos dá aos muçulmanos e a todas as pessoas do mundo é de firmeza no caminho do bem. Sê firme, pois tal qual te foi ordenado. E a lição do Alcorão sobre as relações humanas é a seguinte: não cometam injustiças, nem se submetam à injustiça. Não façais injustiças e não sereis injustiçados. Propagando e executando essas ordens e centenas de outras semelhantes, a frente de resistência persiste e alcançará a vitória com a permissão de Deus. Recomendo que se familiarizem com o Alcorão. Sayed Ali Khamenei, 25 de maio de 2024. Esse documento, ele, se a gente comparar com as coisas que foram faladas e escritas no Brasil, ele é de longe o documento mais revolucionário de todos. De longe. Né? Isso aqui, né, tirando aí o Alcorão, mas mesmo com o Alcorão, o PCO poderia assinar esse documento. Tudo que ele fala é a mais absoluta verdade. Então, isso daqui é mais uma indicação do problema que está colocado para a esquerda. Né? Nós vamos ficar aí com os sionistas identitários ou com os ayatolás do Irã? Né? De que lado que nós vamos ficar? Os que estão apoiando os palestinos ou os que estão matando os palestinos? A situação ela evolui e torna, né, a crise, uma das grandes virtudes da crise é que a crise acelera os acontecimentos e torna os acontecimentos mais claros. Né? Então nós podemos ver com toda clareza que não é uma luta entre ayatolás e identitários, defensores dos LGBT. É uma luta entre o imperialismo e os países que se revoltam contra o imperialismo.